Muitas mulheres pediram, e aí a gente trouxe um assunto muito interessante, que é a tal da lipoaspiração de papada. Você vai entender o que é e como funciona. Quem está com a gente aqui no estúdio é ela, nossa lindíssima biomédica estética, Renata Modestino. Ela aceitou estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. O que tem de gente me perguntando, Vanus, tu já fez? Tu já fez? Eu, não, nunca fiz nada, não. Mas eu quero entender e quero que você também, que está em casa, entenda. A gente precisa falar sobre alguns assuntos para tirar dúvida de outros, né? Porque às vezes as pessoas confundem. E aí nós vamos falar sobre esse assunto aqui no nosso programa, tá? Lipoaspiração de papada. Entenda o que é e como funciona. Porque tem muita gente que está confundindo, né? Tem gente que confunde mexer nessa parte e a lipoaspiração, né? Tudo bem, minha linda? Olá, bom dia. É um prazer enorme, Vanusa, estar aqui com vocês. Que bom, prazer é todo nosso. Se sinta em casa, é um bate-papo, onde a gente vai tirar dúvidas com as informações que você vai trazer. Nós estamos mostrando aqui na telinha, aqui seria um antes e um depois? Sim, seria um antes e um depois. Que diferença, né? A papada, ela é uma das grandes vilãs, né? Sim. Em se falando hoje de harmonização facial, né? Aquele queixo duplo, né? Muitas pessoas se incomodam com isso e a gente vê aí, né? Um antes e um depois. E que é bem diferente. E bem como muda, diferente, né? Como muda. É impressionante como a pessoa se transforma e traz uma juventude, né? Também. Sim, um rejuvenescimento incrível. Olha, a gente observa aqui, a gente olhando aqui para essas duas pessoas, que no caso é a mesma pessoa, o antes e o depois, mostra uma diferença de juventude. Isso. Também. A impressão da primeira para a segunda de que você realmente tem um queixo duplo. Sim, né? E que tem um pouco mais até de mais idade, né? Exatamente, de mais idade. Essa flacidez, essa quantidade de gordura, aí nada mais, nada menos do que uma quantidade de gordura, né? Hoje a gente tem um método, a lipo de papada, um método revolucionário, né, que veio para tirar a gente da lipoaspiração tradicional. Isso é importante falar, né? Muito mais confortável para o paciente, um método que através de microinjeções locais a gente tem um resultado maravilhoso, incrível. Olha só, então nós vamos explicar para quem está em casa, para as pessoas entenderem e não ficarem com aquela preocupação. Qual é a diferença quando a gente fala em lipoaspiração? O que pode ser feito e como é feito e de que forma que a pessoa fica mais tranquila para buscar, para procurar? Pronto. A lipoaspiração tradicional é aquela que é um procedimento invasivo, sim, né, Vanusa? No qual você vem com uma cânula, você precisa de um anestésico, né? Um procedimento bem mais invasivo. Surgiu, hoje já se fala de lipo de papada, né? Com uma substância chamada o ácido deoxicólico. Através de microinjeções locais, a gente consegue o mesmo resultado. Nossa, né? Que interessante. E de forma bem mais confortável, menos invasiva. É realmente um procedimento revolucionário. Então a gente pode dizer que aquela lipoaspiração, que de uma certa forma as pessoas se assustam e que sempre tem alguém que vai levar alguma informação, que vai assustar mais ainda, é totalmente diferente. No caso aí, vai ser mexido só na gordura que verdadeiramente não vai influenciar de forma positiva para essa pessoa, né? Exatamente. O procedimento é bem mais simples, vamos dizer assim, rápido, feito em consultório. Você não precisa ir a um centro cirúrgico, né? Com um anestésico, muitas vezes a gente nem anestesia, porque as aplicações elas são locais, com a substância, né? Um pós muito tranquilo, né? Na verdade, não tem muitas contraindicações, se a gente for falar na verdade disso. Se você estiver saudável, não tiver com inflamações, nódulos na região, não estiver grávida, não tem contraindicação, né? É um procedimento muito tranquilo e o resultado é praticamente o mesmo, né? É um procedimento revolucionário, né? Como diferenciado. A gente já... Quando você fala, são aplicações, no caso, né? Não é retirada
da forma como as pessoas possam imaginar, né? No caso, são aplicações. Isso. E esta gordura, ela vai para onde? São injeções locais, Sim. né? A gente vai pontuar, marcar. Claro, você precisa procurar um profissional qualificado para isso. Um especialista, Um né? especialista, porque existem regiões que não podem ser tocadas, né? Você vai pontuar essa região e vai fazer micro aplicações, de micro injeções, né? Desse produto, do ácido deoxicólico, que ocorre naturalmente no nosso corpo, então o risco de rejeição é quase zero, né? E você fazendo essas aplicações locais, a gente vai inserir com uma agulha 30G direto no adipócito, né? Então esse produto vai ficar lá, agindo, quebrando a membrana das células de gordura. Ele vai agir, vamos imaginar, como um detergente, né? Ali dentro daquela célula de gordura, para limpar, fazer a limpeza daquela célula e diminuir, enxugar toda aquela gordura localizada, tá? No caso, quanto tempo leva? Por exemplo, eu vou fazer, no caso hoje, né? E aí a pessoa vai passar quanto tempo para você começar a perceber que ela já não está mais com aquela papada? Bem, o procedimento é um procedimento simples e rápido, São feito sessões? em consultório, né? Ou é uma aplicação só? São sessões, Certo. né? Para a gente concluir o tratamento completo são 4 aplicações, são Sim. 4 sessões, com intervalos de 21 dias, de uma para a outra, né? E a cada aplicação você vai vendo uma diminuição, uma redução. Lógico, existem casos nos quais todos os pacientes precisam ser avaliados, né? Sim. Existem muitos casos com 2 sessões, com 3 sessões, né? Já é totalmente, o resultado já é muito visível, né? Então, você nem precisa concluir, às vezes, as 4 sessões para conseguir um bom resultado. No caso do homem e da mulher, tem alguma diferença de aplicação ou contraindicação no caso do homem e da mulher? Não. Não, na realidade as contraindicações é com relação ao seu estado de saúde. Sim. Como para qualquer procedimento, né? Se você vai fazer um procedimento invasivo ou minimamente invasivo, você precisa estar bem, né? Não estar em quadros de infecções, não ter nódulos locais nas regiões. E a diferença do homem para a mulher é que a mulher grávida não faz nada. Gente, Sim. mulher grávida não faz nada. Isso. Tem que esperar mesmo? Tem que esperar. Tem que esperar os 9 meses passar. Pronto, ela teve o bebê. Quantos meses depois ela vai poder fazer? Depois que ela sair do período de amamentação. Pronto. Enquanto ela estiver amamentando, não. Nada. Certo. Grávidas e amamentando, nada. Nenhum procedimento, não indicamos nenhum tipo de procedimento invasivo ou minimamente invasivo. E depois estético. que é feito, existe algum cuidado que tem que ser antes e o depois, por exemplo, relacionado às pessoas? Questão de sol, né? Como ela tem que se cuidar, tem alguma dica? Sim, é um pós muito tranquilo, né? Mas a região fica um pouco dolorida, né? Devido a essa substância que vai agir, vai estar dentro dos adipócitos das células. Fica um pouco demasiado, um pouquinho inflamado, às vezes acontece de ficar um pouquinho roxo. Nesse período, a gente indica que a pessoa não pegue sol, para não ficar aquela mancha na região, né? Certo. Evite frutos do mar, né? Fora isso, muito tranquilo. Gente, que interessante. Vamos mostrar então as fotos, Lorena? Vamos mostrar aqui as fotos para que as pessoas possam ver a diferença, né? Nós temos aqui essa mulher, olha só, a gente percebe que pessoas de várias idades, né? Sim, sim, várias idades. Geralmente as pessoas com mais idade, elas apresentam um pouco mais dessa papada, mas outras pessoas também, pessoas que, por exemplo, foram um pouco mais obesas, né? Sim. Elas às vezes ficam com um pouco dessa papada e com o passar do tempo, existe algum tipo de exercício que vai ajudar mais ainda ou não? Não, infelizmente, Sim. infelizmente não. As pessoas que realmente adquiriram muito peso, já foram obesas um dia, né? Consegue fazer uma dieta, mas é uma região na qual ela fica esse acúmulo de gordura. E realmente tem que né? fazer esse na tratamento. face, realmente é interessante fazer o tratamento.
Então, gente, olha, você percebe olhando para a mesma pessoa, do lado esquerdo, do lado direito, é como se você estivesse vendo duas pessoas diferentes. E verdadeiramente é, mas é a mesma pessoa. Por isso que é importante você observar. E fica muito bonito. Algumas pessoas, porque como eu já tenho 50 anos, algumas pessoas me perguntam, Vanusa, você mexeu aqui? Não, gente, a vida toda eu fui assim. Né? A genética foi boa com a Vanusa. Sim, a genética foi muito generosa com a Vanusa. Tem um contorno facial incrível. E aí muita gente me pergunta, diz, não, gente, ainda não precisou mexer em nada, não, acho que não vai precisar. Mas é interessante, isso me chamou a atenção, porque várias pessoas me perguntam, Vanusa, você nunca mexeu na papada? Nunca mexeu? Tem certeza? Né? E aí a gente acabou, de uma certa forma, chamando a atenção. E por incrível que pareça, existe realmente um tratamento e uma forma diferenciada de você evitar essa papada. E é com essa profissional maravilhosa, que é a Renata Modestino. É interessante que a pessoa vá antes, converse, para entender melhor, para ficar mais à vontade, mas eu gostei de você ter falado da diferença da lipoaspiração, porque às vezes quando você não conhece, a pessoa se assusta, né? Sim, sim. A estética, ela avançou muito nos últimos anos, né? Então, ela vem aí, ela te trouxe, a medicina estética te traz hoje um leque de opções, né? De procedimentos com eficácia e bem mais confortáveis e tão eficientes quanto aqueles procedimentos invasivos. Muito bom. É um procedimento minimamente invasivo, mas um procedimento que te dá um resultado incrível. Pronto. Pois eu quero agradecer pela sua presença. Faltou mais alguma dica pra gente passar para quem tá em casa ou foi tudo muito bem explicado? Foi tudo bem explicado. Muito bom, gente. Bom estar aqui com a Renata e a gente tem esse prazer de falar pra você. Se cuide. Se você não tá se sentindo bem e você viu todas as informações que ela passou e que são bem viáveis pra você, entre em contato com ela. O Instagram é Instituto Dermai, THE, isso, @Instituto Dermai, THE. Inclusive tá na telinha também, se você tiver alguma dúvida, basta só você anotar. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Continua aqui, tá? Gente, como é bom, né, a gente falar aí dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, principalmente com a nossa estética também. Se você não tá se sentindo bem, não vai ficar triste. Vá se cuidar, tá bom?